Meus amigos, eu hoje vou fazer aqui uma referência a dois assuntos. Primeiro é a campanha que o Ministério Público no Brasil inicia contra a PEC, que eles chamam a PEC da impunidade, que no meu entender não é bem assim. Eu até compartilhei no Facebook a mensagem que mandava o procurador do trabalho aqui na Paraíba, o Dr. Varandas, que é uma figura que eu tenho a maior admiração e respeito, em prol dessa campanha, porque eu acho que todo e qualquer instrumento que venha para combater a malversação do dinheiro público, a corrupção, a roubalheira que existe nesse país, deve receber o apoio da população. Mas aí, dentro desse contexto, uma coisa me chamou a atenção. Não é que eu esteja aqui a favor do ex-prefeito lá do norte do país, que era do PT e que, segundo o Ministério Público, roubou uma fortuna, ou do prefeito que era do PSDB, ou que é do PSDB, lá do interior de São Paulo, que também estava metendo a mão, segundo o Ministério Público, que foi afastado ele e o vice, ou do prefeito de A, de B ou de C, ou do governador, ou de seja lá quem danado for, que foram presos a semana passada nessa operação da Polícia Federal, desencadeada pelo Ministério Público. O que me preocupou, na verdade, foram as declarações do Dr. Gugel, o Procurador-Geral da República, junto ao Ministério Público, quando ele dizia que aquela operação era uma fórmula de repúdio do Ministério Público com relação a essa PEC. Ora, meus amigos, vamos ser sinceros, uma instituição como o Ministério Público não pode agir por revanchismo. Isso não existe. Se o Ministério Público sabe que um prefeito, um governador ou até mesmo um ex-presidente da República, como é o caso do presidente Lula, das denúncias que se faz da sua participação no mensalão, o Ministério Público tem a obrigação de apurar. Se a justiça aceita ou não é outra história. Agora, também não convém e não é correto uma figura do porte do Procurador-Geral da República vir dizer que a operação foi uma retaliação. Eu acho que, sinceramente, não deve ser assim. Deve ser sim, como o Ministério Público sempre fez. Se há denúncia, que apure. Aqui na Paraíba, recentemente, o Ministério Público mandou abrir um procedimento contra o procurador do Estado, o senhor Gilberto Carneiro. Então, parabéns, vamos bater palma para o Ministério Público quando ele agir dessa forma. Agora, eu acho que cabe um repúdio às declarações do Procurador-Geral da República, quando dizia claramente, através da TV Globo, que aquela ação tinha sido uma ação de repúdio e acompanhadas por outras figuras também do Ministério Público no Brasil. Não é por aí. E a outra, meus amigos, foi a sessão especial de hoje na Assembleia Legislativa, que o deputado Aníbal Marcolino convocou e solicitou a presença do secretário de Saúde do Estado. Primeiro eu quero dizer aqui da minha admiração pelo secretário de Saúde, que eu pensava que era uma figura despreparada. Era mais um desse desgoverno que aí está, que na verdade não disse para que veio. Ineficiência na Secretaria de Segurança, ineficiência no comando da polícia, ineficiência, enfim, em todos os setores do governo, porque eu sempre digo que esse governo não tem secretários, esse governo tem tarefeiros, ou cumpre as determinações, mesmo que sejam erradas, do governador, ou então está fora. E aí eu me surpreendi com as declarações do secretário Valdson. Achei ele um rapaz preparado, mas preparado para responder aquilo que é interessante para o governo. O deputado Aníbal mostrava lá uma história de um depósito de 300 mil reais que foram depositados na conta do partido do governador e depois foram
repassados para Paraíba, aonde foram depositados na conta de campanha do governador, isso depois da campanha passada. E ele disse que isso aí ia responder na justiça. E eu fiquei contente, porque assim a justiça da Paraíba vai ter a oportunidade de procurar saber como foi que esse dinheiro chegou a essa conta partidária e o que foi feito, porque a campanha já tinha passado. Então não havia necessidade de, depois da campanha passada, se receber esse dinheiro num montante tão vultuoso, principalmente, meus amigos, e quem estava assistindo pela TV Assembleia ou estava lá presente, quando nós vimos lá um cidadão que estava implorando, chorando, para que o governo do estado comprasse um medicamento para sua filha que é diabética, assim como eu, a insulina. E o secretário respondia que não podia, porque dependia de uma demanda judicial. O cidadão dizia que já tinha batido na porta da secretaria várias vezes, que foi falar com a chefe de gabinete do secretário, que não conseguia falar com ele porque não deixavam. E quando ele perdeu as esperanças, depois de ir à Casa Civil, depois de ir a tudo que é lugar. Quer dizer, um governo que gasta milhões e milhões com alimentações na Granja Santana, milhões e milhões com compra de avião, mais outra fortuna com o lanche que é usado dentro do avião. Esse governo é insensível quando se trata de comprar uma insulina, uma caixa de insulina para um pai que quer salvar a vida da sua filha. Foi precisa a intervenção do deputado Domiciano Cabral e do deputado Evásio Bezerra para que o secretário dissesse que ia tentar resolver a questão. Então, meus amigos, essa é a parte desse governo que não deveria existir. É a parte de um governo que não tem alma. É a parte de um governo que troca esse atendimento para a população carente pelo luxo. Entre comprar insulina e comprar um avião para atender os anseios do governador e da sua família, é melhor gastar o dinheiro com o avião. Entre comprar a insulina dessa criança e comprar, fazer a farra da granja, gastar fortunas e fortunas com aquela alimentação que foi comprada para a granja, é preferível comprar a alimentação e deixar que a criança morra. Então, aí é onde está a diferença desse governo dos demais. E é por isso que a população da Paraíba tem dito não ao restante de governo que ainda existe desse cidadão que hoje é inquilino do Palácio.